Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 31 de março. Boa tarde, José Faustino e Silvério Cunha, bem-vindos ao programa desta semana. Na agenda de hoje começamos por falar do pacote Mais Habitação. Já aqui falámos várias vezes disso mesmo, mas agora pelo motivo de ter sido apresentado quase sem alterações à proposta inicial, depois de um período de discussão pública. Silvério Cunha, o Primeiro-Ministro fez aqui algumas alterações, o Governo fez algumas alterações, suavizou a contribuição do alojamento local, o que não impediu, aliás, os protestos dos profissionais deste setor, mas em entrevista o Primeiro-Ministro não conseguiu indicar um número concreto de casas que vão ficar disponíveis por construção, quer por arrendamento, através da implementação deste pacote Mais Habitação. Um comentário a este tema que já aqui trouxemos várias vezes, mas apenas em jeito de comentário final. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, a mim parece-me que ontem eu tive a oportunidade de ouvir parte da entrevista, enfim, do anúncio dele, e depois também ouvi à noite na SIC a entrevista que ele deu na estação de televisão, e portanto, enfim, faço um bocado a comparação daquilo que ouvi relativamente a tempos anteriores. Bem, claro, naturalmente, o Primeiro-Ministro disse que o pacote foi sujeito também à discussão com as entidades competentes, os grupos interessados, que, digamos, enfim, o Governo fez as alterações que entendeu fazer, defendeu a sua política de habitação, dizendo que haverá resultados. Naturalmente que, eu por acaso, quando se fala em números exatos, eu não penso que isso seja uma coisa muito fácil, por uma razão simples, porque no nosso país eu acho que nestas coisas não há capacidade de apresentar números aí muito claros, mas há uma coisa que se pode dizer, no entanto, vamos cá ver, houve nas medidas, houve alterações que foram importantes, que tinham ficado pendentes até, digamos assim, de alguma discussão da última vez, e que reparei que houve uma resposta, sobretudo na entrevista que ele deu ao canal de televisão. Ele explicou algumas coisas concretas, como é que se fazia, como é que não se fazia, quais eram as possibilidades, enfim, abriu-se o leque de possibilidades. Claro que a questão que se coloca é apenas saber se esta política pública de habitação tem, digamos assim, digamos, juntamente com outros apoios que há, tem efetivamente, vai ter um resultado efetivo no sentido de se arranjar, digamos, casa que seja capaz de, digamos, de se tornar habitáculo do maior número de portugueses a preços mais baixos e sem mexer numa política de salários, por exemplo, sem mexer em várias coisas que naturalmente também estão todas conectadas. O problema da habitação é o problema que é sempre o mesmo em todo o mundo. Sempre que houve países que quiseram criar ou se debruçaram com políticas de habitação, quiseram criar políticas públicas interconectadas, porque a política de habitação tem muito a ver com muitas coisas, desde até inclusivamente a desburocratização. Portanto, tudo isso faz parte, digamos, de uma política de habitação que tem que ser pensada e que tem que ser, digamos, apresentada a esse nível, senão a coisa não funciona. Agora não estamos a escutar o professor Silvério Cunha. Sim, agora sim. Assim, em suma, eu penso que, portanto, o Primeiro-Ministro melhorou aquilo que chamou, digamos, a sua primeira versão, mostrou que havia mais flexibilidade em alguns pontos, e depois eu verifiquei que a própria estação de televisão fez uma espécie de, digamos, mini-sondagem sobre o assunto e verificou-se uma coisa que é também habitual e é de esperar, não é? Nunca se agrada a gregos e a troianos ao mesmo tempo, aliás seria mau que isso acontecesse, porque seria a demonstração de que a política em causa seria inútil. Verificou-se que há pessoas que em certos aspectos concordam muito com certos aspectos desta política de habitação, e há pessoas, nomeadamente pessoas que habitam, não é? E nomeadamente até contra os alojamentos locais, e há pessoas que naturalmente estão muito embrenhadas no seu negócio e têm, claro, receio de que isso quebre de forma, digamos, definitiva, ou de forma muito gravosa, os seus interesses, digamos, de negócio, que são interesses legítimos. Portanto, é uma questão que também só se vai pôr num prazo que vai ser algo extenso, porque no fundo só se vai pôr e só se vai notar 5, 6, 7 anos, 10 anos de prazo, e portanto eu para já acho que é uma política que a única coisa que lhe falta, a meu ver, de importante para saber o que é que vai dar, é ser uma política pública, digamos assim, articulada
com outras partes de outras políticas públicas. Eu insisto sempre muito nisto, porque eu não acredito, sinceramente, não acredito em medidas avulsas. E como não acredito em medidas avulsas, acho que há coisas que, se forem avulsas, nunca se saberá que impacto vão ter. Podem ter até efeitos perversos, efeitos não previstos, uns bons, outros maus. Portanto, eu acho que tem que haver uma política, sob esse ponto de vista, bem calculada e bem pensada. Se o governo fez ou não fez, é o que nós vamos ver e vamos começar a ver, digamos, em breve, porque, claro, também há aqui problemas. Em breve não vamos, porque vai haver aqui vários órgãos de problemas. Vai a Assembleia da República, vai haver discussão, vai haver contributos certamente de partidos, vai haver a possibilidade de o Presidente da República vetar politicamente, pode pôr problemas no plano territorial constitucional. Portanto, eu penso que é prematuro estarmos a dizer que aquilo que foi aprovado vai ser aquilo que realmente vai passar para o campo, para ser efetivado. Portanto, acho que ainda é prematuro falar nisso. E, sinceramente, quanto a números, não sei, porque não sei mesmo. É a minha ignorância a falar. Portanto, acho que para já é prematuro para ver o que é que se passa. A única coisa que tenho a censurar é que não vejo aqui uma articulação, digamos, de uma política de habitação que seja, digamos, compacta no sentido de se prolongar razoavelmente no tempo. Agora, é possível fazer isso, é uma questão também que seria interessante que se pudesse discutir, mas que não tem cabimento aqui, mas tem cabimento para se discutir até em fóruns mais especializados. É possível fazer hoje planos desses? Não é possível. Estamos num momento em que essas coisas podem ser feitas de uma forma, digamos, muito articulada, ou não. Não sei, sinceramente não sei, porque também estamos num momento histórico, digamos, volátil, onde tudo aquilo que parece hoje uma coisa, amanhã pode ser outra. Portanto, eu julgo que, também não sei se esta falta de articulação não é intencional, precisamente porque não é possível fazer, digamos, cálculos muito perfeitos e muito complexos a esse nível. Portanto, para já é isto, são as minhas reservas e reticências. Agora, tem que haver uma política de habitação, tem que haver uma política de habitação, porque o nosso país está-se a tornar insustentável para grande parte da população no plano da habitação, bem entendido. José Faustino, boa tarde, bem-vindo. Um comentário final a esta decisão do Governo levar para a frente o pacote Mais Habitação, quase na íntegra, com as propostas que foram apresentadas inicialmente, depois do período de discussão, e também o facto do Primeiro-Ministro não conseguir aqui dar um número concreto do que poderia acontecer no mercado da habitação depois da implementação desta lei. Ele não consegue dar números concretos, porque não tem números concretos de coisa nenhuma. E não é só uma dificuldade que o professor Silvério Cunha aponta, e que é verdade o que ele diz. Temos pouca vocação para os números, especialmente este governo, e ele tem pouca vocação para os números e uma grande vocação para a mentira. Por exemplo, ele dizer que o arrendamento compulsivo ou tomar ou a expropriação de casas ou aquilo que ele quer fazer, que está prevista na lei, quando isso é mentira. Está previsto na lei quando a casa está devoluta e degradada e que o município toma administrativamente conta dela para reconstruir e depois há a renda para receber as despesas das obras. Porque se o dono da casa lhe pagar as obras, volta tudo ao normal. É o que diz a lei, não é isto que está nesta lei. Portanto, o Primeiro-Ministro não consegue demonstrar coisa nenhuma, porque eu disse alguma coisa, como aqui tenho dito, posso ser suspeito porque sou senhorio, mas estas medidas não resolvem, há uma ou duas que sim senhor, mas não resolvem absolutamente nada o problema da habitação. Porque o problema da habitação começa logo, primeiro, desde logo, por uma política de solos de cada município e dos solos urbanizáveis e o que se pode ou não pode construir. Porque em sítios onde as casas têm valor, elas terão sempre valor. E não pode ser um Estado de um regime democrático liberal, de uma democracia e de um Estado de livre mercado, a impor que o mercado funcione como ele quer. Porque senão cada vez mais já deixa de ser mesmo democracia formal e passa a ser uma ditadura informal. Porque o problema está em que as pessoas têm que ter liberdade para fazer aquilo que querem das suas propriedades e têm que ter liberdade de contratação entre si. Ora, muito bem, se o governo quer resolver o problema da habitação, que de facto existe, desde logo tem que deixar de mentir às pessoas e dizer: não há possibilidades de ninguém da classe média ou da classe pobre comprar casa no centro histórico de Évora, por exemplo. É mentira. Ou nas zonas nobres de Lisboa ou do Porto. É mentira, isso acabou. As pessoas da classe média e pobres, da classe baixa,
não podem viver em Lisboa, nem no Porto, nem no Centro Histórico de Évora. Não podem. Não há dinheiro para isso. A forma que há é a Câmara ou as câmaras urbanizarem terreno a preços controlados, num sistema qualquer que se venha a ser estudado, para arrendamento, ou a própria Câmara, chamar a si, como também há aqui uma parte desse programa, mas isso é uma gota d'água no oceano, e colocar ela própria casas no mercado. Simplesmente não é fazer como depois se fez. O antigo regime deixou cá milhares das casas e eles venderam-nas às pessoas que lá estavam dentro, agora não têm casas outra vez. É certo que elas não estão desocupadas, bem entendido. Mas, seja como for, este não é o sistema. Por exemplo, o subarrendamento do Estado se substituir ao senhorio, a fazer obras, a arrendar, a subarrendar, o congelamento de renda, em que protege aqueles que menos precisam de ser protegidos, neste caso, são os mais velhos, que têm a sua vida mais ou menos assegurada, têm rendas antigas e baixas e reformas mais ou menos razoáveis, em desproteção dos novos. Depois, o congelamento dos futuros contratos é demagógico e impraticável. É uma luta, uma batalha campal que vai acontecer. Porque uma renda baixa dos velhotes que tenham a infelicidade de falecer fica no mercado a 80 euros com 2% de aumento. Isto é uma atitude ditatorial, isto não resolve nada. Isto é pôr cidadãos uns contra os outros. E depois o alojamento local. Isso é segurar todas as expectativas, investimentos que foram feitos e agradecer mal às pessoas que reabilitaram as cidades do ponto de vista urbanístico. Lisboa está muito mais bonita depois do alojamento local. Concordo só não com o conceito de alojamento local. O que é certo é que cada proprietário é dono da sua propriedade. É um direito. O direito privado existe. E ele faz da casa aquilo que ele quiser. Não é o Estado que manda fazer. Nem toma conta das casas para fazer aquilo que quer. Porque senão estamos com o Putin. Ou lá com o outro maluco da Coreia do Norte. Ou por aí adiante. Mas lá do que é que estamos a falar? Quer dizer, o Estado, a democracia prevê alguns travões, alguma regulação para que não haja abuso de mercado, que não haja abuso de posições dominantes, etc, etc. Até aí toda a gente concorda. Agora, medidas ditatoriais, demagógicas, que não resolvem absolutamente nada, é claro que há um descontentamento geral. Uhum. Finalmente, Costa tem umas técnicas, ele sabe tudo menos desenvolver o país. Ele sabe a grande técnica de se perpetuar no poder. E então o que é que ele fez? Mantém o braço de ferro com o Presidente da República, mas virou para modo simpático. Fez umas entrevistas em modo ditatorial. Agora é em modo democrático. Simpático, está tudo bem, não se passa nada. Está tudo bem na tapa. Não, por acaso não se falou. Por acaso. Mas está tudo bem com os professores, é o direito à greve. Não, o outro não foi, os médicos fizeram greve. É democracia, está tudo bem. Aquela entrevista que ele deu ontem, está tudo bem, tudo se passa dentro de normalidade democrática. O problema é que ele ouviu não sei quantas pessoas, democrático, ouviu também o Sr. Presidente da República, vai ouvir a Assembleia da República, tudo dentro das normas democráticas, das instituições, do funcionamento democrático, etc. E democracia para cima do assunto. Mas manteve a dele, poucas alterações fez. Portanto, isto é um braço de ferro com o Presidente da República. Eu espero que o Presidente da República não tenha medo, repito, dele, e vete esta lei. Porque eu não sou especialista na matéria, mas salta à vista aqui, se não é inconstitucional, anda muito perto disso. Anda muito perto disso. Fica Quer dizer, o comentário a esta lei. coisas Sim. por dentro, percebe perfeitamente isto que eu estou a dizer. Se não é inconstitucional, devia ser. Então há que mudar a Constituição. Mas o Presidente da República, sob pena de não perder a face, tem que vetar esta lei. Aliás, António Costa quer que ele a vete porque quer se desculpar com o Presidente da República e com os municípios também não querem alinhar nesta pantomina. Já lhe disseram que não. Documentário este projeto governamental. Vamos a outro. Na semana passada já aqui o abordámos, mas focava a decisão do governo fazer um acordo com os representantes dos agricultores e também das empresas de distribuição para implementar o IVA zero numa lista de alimentos. Silvério Cunha,
era necessário um acordo com parceiros da produção e da distribuição para garantir que uma lei sobre a implementação de um imposto pudesse ter efeito? O que é que o Primeiro-Ministro quer também com isto? Bem, eu tenho a ideia de que não é bem isso que o Primeiro-Ministro quer. O Primeiro-Ministro quer salvaguardar um bocado a ideia de que em 44 produtos, baixando o IVA de 6%, que naturalmente é baixo e, portanto, não dá baixas muito pronunciadas, não é? Portanto, se nós comprarmos. Isto é uma questão interessante à partida, até porque põe-se um problema que é sempre este. As pessoas fizeram contas e verificaram que há muitas coisas, as despesas, se gastarem 200 euros, por exemplo, poupam 12 euros. É evidente que não é muito. Porquê? Porque o IVA dos bens essenciais está a 6%. Podia-se levantar a questão de saber porque é que então se baixa o IVA para zero e não se mantém o IVA de 6%. Embora, claro, eu também compreenda que não teria sentido baixar para zero o IVA de 23% se comprássemos, sei lá, whisky ou outra coisa qualquer. Portanto, é uma questão que ou se escolhem um cabaz de alimentos, digamos, fundamentais, e nessa altura baixa-se esse imposto, então quer dizer que o imposto em si mesmo é um imposto que seria, digamos, baixo por natureza. Mas é melhor baixar do que aumentar, e portanto, enfim, António Costa, a meu ver, fez aquilo que se chama, a meu ver, foi um bocadinho estratega. Isto é, baixou o imposto para não lhe dizerem que não baixa impostos. E agora quem estiver contra, que diga então que ele devia aumentar o IVA, não é? Portanto, a questão é manter o IVA. Portanto, é uma questão, sob esse ponto de vista, simples. Mostra, portanto, que os produtos básicos, tais 44 produtos do cabaz, são produtos que, afinal de contas, não custam assim tanto comprar. Ora, o problema não é esse. Portanto, o problema que se põe com o acordo que ele propôs, seguindo um bocado as teses de Macron, foi que envolver os parceiros sociais, em geral, para que todos possam acomodar uma parte, digamos assim, dos custos face à inflação. Sob esse ponto de vista, eu acho que ele ontem, eu só vi a entrevista que ele fez, ele foi inteligente, por uma razão, porque ele fez uma proposta em que aparentemente os parceiros sociais embarcaram, eu vi os discursos deles, embarcaram. Portanto, a questão é esta, todos acharam que podia haver um acordo, e esse acordo é melhor do que a imposição. Naturalmente, que se pressupõe aqui várias coisas. Devo dizer que este acordo, no entanto, vai ter aqui uma prova, não direi uma prova real, mas vai ser uma prova dos 9, que é o seguinte: pressupõe-se que os atores que entram neste acordo são atores racionais. E, portanto, como se pressupõe que são racionais, seria inacreditável que houvesse alguma falha por irracionalidade dos atores. Nessa altura, então, teríamos que dizer que estaríamos perante uma incapacidade absoluta dos atores poderem agir sem qualquer outra espécie de regulação. Portanto, eu julgo que a estratégia de António Costa foi esta. Aliás, ele frisou isso, diga-se passagem. Ele, dadamente, falou e disse isso. Os atores são racionais, logo, como são racionais, tudo isto vai ser cumprido a rigor, cada um da sua parte. Cada um vai acomodar algo em favor de outros e depois haverá umas ajudas do Estado aqui e ali para alguns. E, portanto, vão acomodando e todos participam para uma coisa chamada bem comum. António Costa lhe chamou bem comum, mas só faltava dizer isso, só que ele, para dizer isso, tinha que ser democrata cristão. E, portanto, não podia ser socialista / social-democrata. E acontece que ele fez isto. Agora, eu lembro-me que os discursos enfim, dos interessados foi um discurso de boa fé, à partida. Portanto, é um discurso que dizem que sim, que vão cumprir a sua parte. Se todos cumprirem, à partida haverá um estreitamento das margens e haverá um equilíbrio que não custe mais a uns do que a outros. E, portanto, e que não ponha, digamos, o ónus do encarcimento, especialmente numa parte qualquer. Acho que isso é positivo por parte de António Costa, para quê? Para não pôr uns contra os outros, isso é importante. Os consumidores contra os produtores, por exemplo, etc. Ou o jogo contra os retalhistas, etc. Isso acho que é importante fazer-se isso. O acordo, o Mas consenso. isso ele já pôs, professor. Mas agora O tentou. povo português está contra a distribuição, isso Sim, já sim, pôs, sim. já Mas, está. mas agora, mas Sim, agora sim. ele tentou fazer a coisa de outra maneira. Tentou. Agora, os atores acabaram por concordar, é um facto, eu vi na televisão dizer isso. E, portanto, como concordaram, há condições para que funcione. Agora, a minha questão é um bocado sempre a mesma, e também vou dizer uma coisa com toda a franqueza. Ontem, nessa entrevista, ele não negou, o Primeiro-Ministro não negou uma coisa que é, naturalmente, que num atual regime em que nós vivemos nos últimos 3, 4 anos, é evidente e óbvio que ninguém está à espera que se possa fazer, digamos, evitar crises e que nessa altura alguém substitua,
digamos assim, às pessoas para pagar essas crises. Isso seria, digamos, lançar areia para os olhos e dizer que a culpa era sempre de alguém que não saberíamos quem era e que estaria a fazer qualquer coisa. É evidente que neste momento também de crises é fácil fazer isso. Achei nesse aspecto António Costa ontem prudente na entrevista que deu, como digo, reporto mais a entrevista do que eu via por inteiro, reporto mais a isso, achei prudente, porque nós de facto estamos na Europa num momento um bocado estranho até certo ponto. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto que vi ontem, vi nos jornais e que não chegou cá a Portugal ainda com a força suficiente. Por exemplo, neste momento, depois daquela história do Credit Suisse, do próprio regulador suíço dizer que acha que não agiu bem e admitir processar a administração de Credit Suisse, está em França uma gigantesca operação por causa do suspeita de mega fraude com 5 bancos fundamentais franceses. O Ministério Público francês lançou uma gigantesca operação contra 5 bancos e diz que é uma mega fraude de um tamanho que é mesmo gigantesco, é assim que os jornais franceses tratam a questão. O que significa que nestes momentos há sempre o perigo tem que ser muito cuidado para saber o que é que está efetivamente a acontecer. Porque estes momentos de crise são momentos que criam muita instabilidade, criam buracos aqui, buracos acolá. Há sempre pessoas que aproveitam isso, há quem não aproveite, portanto o sistema normalmente devia resultar muito bem, mas obviamente que quando se começa a falar nessas coisas há sempre desconfianças. E eu acho que é muito fácil para o público essas desconfianças virem ao de cima e portanto acharem que há coisas graves que estão a acontecer nas costas das pessoas. Portanto eu julgo que a atitude do Primeiro-Ministro foi prudente nesse sentido. Agora, ele disse uma coisa que foi sincero neste sentido, ele disse uma coisa objetiva, ele disse assim, não esperem que isto se resolva de forma que as pessoas voltem a ter o preço mais baixo, porque isto é apenas para baixar levemente as coisas, ou um bocado as coisas, e poderem todos aguentar a sua parte, fazer todos a sua parte, talvez. Portanto, apelo a uma espécie de, como eu costumo dizer, uma espécie de consenso das várias forças sociais. Eu acho que isso nisso foi prudente, foi racional, fez apelo, portanto, à racionalidade dos atores, uma vez mais, que ele tem sido nisso. Ontem, aliás, ele frisou isso 2 vezes, que eu acho que foi uma afirmação curiosa, porque do ponto de vista teórico até é muito interessante, esta questão da racionalidade dos atores, e acontece que ele fez essa pressão e dá essa ideia, e portanto agora a ideia é esta, cada um faz a sua parte, se fizer bem alguma coisa melhorará. Bem, se não resultar, vamos ver o que é que aconteceu. E é claro que isto é uma posição também cómoda, de certa forma, e ele agora está ele ficou numa posição de certa forma cómoda, porque os parceiros sociais em geral aceitaram, digamos assim, aceitaram isto em geral aceitaram isso. E como aceitaram isto, eu acho que agora, teoricamente, há condições para que melhore qualquer coisa. Agora, o que eu acho é o seguinte, e termino. As pessoas andam com expectativas muito altas. E não vai haver expectativas altas, porque, precisamente, agora é que as pessoas vão perceber que o IVA a 6% desaparecer significa, na maior parte dos objetos que compram, que significará muito ao final de um ano, significará muito para uma família de 4 pessoas, ou 5, ou 6, ou 7, mas não vai ser aquilo que as pessoas julgam. E depois, há uma coisa que eu vi hoje, no entanto, devo dizer, que já começa a haver agora a discussão de, bem, mas o IVA, isto aplica-se a partir de quando? Porque hoje já vi nas redes sociais que houve uma empresa qualquer que já tinha os preços até mais elevados do que a semana passada e tal. E as pessoas já estavam a protestar, dizer o que é que se passa agora com esta história. Então, para aqui para cá. Claro que haverá uma explicação qualquer e, portanto, naturalmente haverá uma explicação que é perfeitamente, aliás, normal. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que as expectativas sociais hoje estão muito elevadas e as pessoas querem um bocado aquilo que eu chamo de medidas pudim-flan. Portanto, as coisas fazem-se, agita-se, está o pudim feito. Diz que se baixa isto, agita-se, baixou tudo. Não é assim e não funciona assim. José Faustino, o que achas que o Governo pretendeu ao envolver aqui estes parceiros nesta medida? Foi Não, diluir a responsabilidade pelo resultado? não há cá diluir nada. É a história dele. Portanto, o professor disse, acabou por explicar porque é que as pessoas têm falsas expectativas. Porque alguém os enganou, porque alguém não lhes diz a verdade. Ora, os governos devem dizer a verdade ao povo. Aliás, ontem António Costa foi do mais racional. Ele estava em modo democrático / campanha. Estava no modo simpático. Estava em modo simpático. Quando mete o modo ditatorial é que é pior. Zanga-se e por aí adiante. Mas ele ontem estava tudo, era razoável. Ele não apresentou foi nada. Não há nada, não há números, não há propostas, nada. O povo é como uma pessoa ir ao médico, doutor, dói-me aqui o braço. Ah, pois é, tem outro dói-lhe. Olha, o mal ou menos, só lhe dói um.
Sim, umas coisas e tal. Tem a perna, como é que está? Não, me dói. Olha, ainda também está bom e tal. Pois o senhor tem que ter cuidado, tem que ter melhor postura quando se senta à mesa e tal, para não lhe doerem as costas, sim senhor. O estômago também lhe dói, sim, sim. Uma coisinha e tal, esse xaropezinho, muito bem e tal. Foi a entrevista do Dr. António Costa. Isto é democracia. E naquilo que Portugal precisa é 4 abaixo de 0. Peço desculpa, não há aqui nada que saber. Eu vou contar a história do IVA nos produtos. Eu acho que toda a gente anda enganada, não é? Quem vai ao supermercado, ou vai às farmácias, ou vai a qualquer lado, recebe no fim da compra uma fatura, que normalmente é uma tira de papel que a máquina escreve, e ande a reparar que está lá IVA a 6%, IVA a 24%. Ora, se o IVA baixa, passa a ser IVA a 0%. As faturas têm as taxas do IVA, estão lá. Se um produto custa 10 e o IVA é 6%, passa a custar 10 mais 6%. Se o IVA é 0, custa 10 à mesma, mas está lá. Produtos de taxa 0, tanto. Não tem nada que saber. Eu não acredito que nem as grandes superfícies, nem as baixas superfícies, nem ninguém a trabalhar no mercado como deve ser, que anda a mexer nas taxas de juros, de IVA, e que anda a aumentar, agora tiro daqui 2 cêntimos, vou aumentar a minha margem. Eu não acredito que as grandes superfícies alterassem as margens, alteraram os softwares todos para enganar o povo, para enriquecer. Não. Os produtos aumentaram. Os produtos aumentaram. E se um produto custava 10 passou a custar 20, os números são aleatórios. Se a percentagem for 10%, 10% de 10 são 10 e 10% são 20, duplica o ganho da grande superfície. Portanto, aí tinha que se fazer o apelo para ele baixar as margens de lucro, as margens, porque um preço composto muito complicado da distribuição moderna. Aliás, eu volto a repetir porque digo sempre a mesma coisa. Pedindo desculpa ao Matias, que eu digo que a gente diz o mesmo, pelo menos da minha parte. A distribuição moderna anda a esmagar preços à produção há 30 anos. Há 30 anos, o Estado não diz nada. O que é que o doutor António Costa fez? Arranjou um bode expiatório, os preços sobem porque os tipos de distribuição moderna são gananciosos. Esqueceu-se de dizer uma coisa, que houve uma escassez na produção, houve a gripe aviária, houve a pandemia, houve seca, houve uma série de dificuldades. E que as grandes superfícies tiveram que comprar no mercado nacional a preços contratados até baixos, mas também tiveram que importar produtos e coisas para manterem tudo isso. Depois vem-se a dizer outra mentira que se pôs aí a criar, quando o Costa não queria aumentar o IVA, não queria baixar o IVA, que em Espanha não resultou. É mentira. Resultou. Tanto que a inflação em Espanha já está mais baixa. Ora bem, como resultou. O que acontece é como os preços já se pôs. Vai aumentar, vai abaixar amanhã, mas houve uma grande superfície, já aumentou. Sim, as cápsulas de café, onde eu compro no supermercado, a semana passada estavam a 28 cêntimos, agora estavam a 38. Mas isso há anos que acontece isto. Muda, muda. E eu vou comprando quando elas estão mais baixas. Pronto. Mas isto quer dizer o quê? Nada. E os preços exatamente iguais antes e depois da inflação. Exatamente. A média é 30 cêntimos cada cápsula de café que eu compro. Para dar um exemplo. Ora bem, a história foi que criou-se o mal da fita, é a distribuição moderna. Ora, a distribuição moderna, são poucos que não vêm para a rua manifestar-se. Mas os agricultores vêm. E então, o que é que se fez crer às pessoas? Eu vou baixar o IVA como as pessoas querem e os manhosos vão aumentar os preços, não se dá por nada, porque são ladrões. Ora, isto não é verdade. Isto é pôr uma suspeição criminosa em cima das pessoas. Isto é uma política terrorista. É criar a suspeição sobre as pessoas. Repito, a distribuição moderna anda a esmagar a produção e a prejudicar muitos produtores há 30 anos. Não ouvi nenhum governo preocupado com isso. Não é de agora. Ora bem, criou-se o bode expiatório e o ónus do roubo para a grande distribuição. A grande distribuição não teve outro remédio senão sentar-se à mesa das negociações e provavelmente acertar, vamos tentar aqui reduzir algumas margens, ter o cuidado dos preços não aumentarem, vamos tentar aguentar ao máximo isto. Porque o preço final do produto e o IVA não tem nada a ver. Porque se a pessoa comprar 10 e com o IVA baixo, baixa. Mas se o produto aumentar para 20, com o produto a 0, o produto aumenta. Isto é que é a verdade dos factos.
Então o que é que Costa fez? Percebeu que havia vantagem em baixar o IVA, porque de facto baixa, e pôs o ónus, dizendo aos tipos das grandes superfícies, vejam lá, tal. Uma coisa é o que ele disse a eles, mas cá fora nós pensamos, não roubem o dinheiro às pessoas, que eu vou dar, não lhe tirem. Isto é mentira, completamente mentira, mas isto é o que as pessoas pensam. E aos produtores, diga, vocês, as vossas queixas eu vou subsidiar-vos a produção. São 400 milhões, o que é que eu vos vou dar para vocês poderem manter os preços aos preços que se querem, para regular os preços, digamos assim, ainda que em autorregulação. Esta é que é a história verdadeira, não há aqui outra história. E esta diminuição do IVA é temporária. Ao fim de um certo tempo acaba. Vamos ver o que é que ela resulta. Agora, toda esta história que foi contada não contribui nada para a paz social. O professor disse bem, as expectativas estão altas. Porquê? Porque o Costa os enganou e o governo os enganou. Por isso é que estão altas. Quando devia contar era a realidade e chamar os grandes benefícios à pedra e os produtores para dizer, vamos lá ver e por azar eventualmente. Se calhar agora não é a melhor altura. A ver aqueles contratos leoninos que eles têm com os produtores. Isso é que eles deviam ir ver. E as percentagens, os descontos, e as compras de lineares, e as referenciações, e as ilhas, e por aí adiante. Coisas que as pessoas desconhecem, mas que deviam ser explicadas. Por exemplo, o professor Silvério Cunha falou aí no crédito suíço, mas ninguém sabe, ninguém disse, e eu lá descobri, o grande problema do crédito suíço é que o governo suíço mudou a lei. Mudou a lei. Portanto, prejudicou 19 mil milhões de obrigações que não os vai pagar aos cidadãos. Para poder vender por 3 mil milhões o banco ao outro, porque senão não o comprava. Portanto, eles vão ter processos em tribunal durante 10 anos. Portanto, o banco andava mal. Sim, senhor, mal gerido. Mas o banco, o governo, virou as regras. Deu prioridade do pagamento primeiro aos acionistas e depois aos obrigacionistas. Inverteu tudo. Viciou o jogo. Assim não. Quer dizer, a culpa então não é do capitalismo e dos bancos. É dos governos, como eu sempre tenho Desta defendido. análise. É a política que está à Sim. frente de tudo. Não, Desta, só para finalizar. Mesmo para terminar, José Faustino, temos de seguir Não, para os outros três temas. Sim. só um aviso à navegação. Atenção ao seguinte. Eu vou falar teoricamente, eu não quero o mal de ninguém. Mas quanto mais poder de compra as pessoas tiverem neste momento, mais sobe a inflação. Claro. Pronto, infelizmente tem que se travar a inflação, porque os preços baixarem e as pessoas ficarem com mais dinheiro, aumenta a procura, diminui a oferta e os preços continuam a subir, a inflação sobe. Pronto, é preciso perceber isto. Portanto, há aqui este risco. O próprio Costa também agora vem dizer que sim, senhor, pode acontecer e tal. Não disse isto, mas estou a dizer com esta clareza que ele sabe e é capaz de dizer muito melhor do que eu. Andou ali a esforçar e tal, não se passa nada, pode acontecer. O governador do Banco de Portugal dizendo não sei o que mais e tal. Tem para ali misturado. E ninguém percebeu nada. É o costume. Né? Pronto. É isto que se está a passar. Destes dois primeiros temas, passamos para um outro que marcou o início da semana e agora de forma mais sintética nestes três temas que temos pela frente para concluir o programa. Já vamos a mais metade da nossa revista. O assassinato de duas mulheres no centro ismaelita de Lisboa provocou o alerta das autoridades no início da semana. O suspeito do crime é um refugiado afegão que chegou a Portugal em 2021. A polícia não classificou o crime de terrorismo. Os partidos reagiram de forma diferente, mas quase todos reagirem a um crime comum e acusaram o deputado André Ventura de oportunismo perante uma desgraça, ao dizer que há uma política de portas abertas em Portugal. Silvério Cunha, este é um caso de um assassinato de duas mulheres, mas que tem esta particularidade de ter um refugiado como o autor do crime. Não, eu por acaso, sinceramente, acho que é uma tragédia, claro. Um assassinato é uma tragédia. Infelizmente, acontecem enfim, todo o ano acontecem casos destes e é uma grande tragédia. Agora, não penso que seja uma questão que tenha a ver aqui com terrorismo ou que tenha a ver com questões até religiosas. Até porque as duas mulheres eram muçulmanas também. O refugiado, de facto, estava com problemas também mentais e psicológicos, não quer dizer que ele seja completamente, digamos, ilibado, ou seja, ilibado se provar que estava com qualquer coisa que o tornou inimputável, ou seja,
estava privado das suas faculdades mentais a título, digamos, permanente, assim se pode dizer, desde há bastante tempo, e portanto não era Mas resultado parece que apenas. isso não está aprovado, ó, professor. Isso não está Pois não, aprovado. não, agora há de ser estudado até, há de haver uma junta de Pois, sim, psiquiatras sim. que vai ver, etc. Bom, mas Pois. seja como for, digamos assim, a questão que se coloca é mesmo que, digamos assim, portanto, se por acaso, digamos, é seguir a lei, a tramitação legal. Eu não penso que seja uma questão, portanto, nem religiosa, nem uma questão de terrorismo, nem nada disso. É apenas a desgraça da tragédia humana que, nestes casos, em certo tipo de pessoas, há pessoas que aguentam mais a pressão e pessoas que não aguentam a pressão e, portanto, reagem sempre de uma forma terrível, que é mesmo assim, é terrível isso. E, portanto, o que se passa aqui é isso. Claro que um pai de 3 crianças que são menores e até bastante pequeninas não iria pôr em causa, se for uma pessoa, digamos, normal, não ia pôr em causa a vida das filhas, estragar a vida toda, digamos assim, fazendo o que fez. Note-se uma coisa, nós temos crimes desses também, já houve há tempos um homem que matou a mulher ou a companheira e à frente das duas filhas menores também e não houve alarme social nenhum, portanto é evidente. Eu acho que estas questões que meteram, digamos, o deputado André Ventura exagerou claramente, notariamente, quis puxar para o Pois, seu lado, sim. depois calou-se a meu ver, e fez bem, por uma razão, porque inclusivamente tratava-se de um bocadimento, afinal de contas, entre pessoas da mesma religião. E de resto, a comunidade ismaelita é uma comunidade que até mostrou uma coisa curiosa, não só vai acolher as crianças, mas também a comunidade ismaelita pertence a um setor religioso do islamismo que é altamente protetor e muito beneficiário, até porque é uma comunidade rica e que tem na sua base o grande o Aga Khan, que é uma espécie de iluminado, profeta iluminado vivo, e enfim, havia aquela história que eu vi já em filmes documentários, os seus súditos geralmente faziam uma coisa que era tradicional, que era pôr uma grande balança em que ele se sentava e depois a seguir punham em ouro e em joias o equivalente ao peso dele, para lhe oferecer em honra dele. Era até uma coisa que acontecia em certos países da comunidade ismaelita, o Aga Khan acontecia sempre isso. Bem, o atual não sei quem é, mas seja como for, é conhecido que, num dado momento, o líder dos ismaelitas começou a dedicar-se a obras de filantropia, solidariedade, e hoje, naturalmente, a comunidade muçulmana mundial, aliás, há uma Liga Muçulmana Mundial, que até luta contra o fundamentalismo e que tem até uma grande ação do ponto de vista financeiro e tudo, para ajudar as crianças, as mulheres, contra a fome, essas coisas todas. Portanto, eu penso que, pura e simplesmente, se tratou de uma tragédia, e é aquilo que é uma tragédia. De facto, também estatisticamente intensificado, porque nós temos 700 afegãos cá e haver um crime ao fim deste tempo todo percentualmente é uma coisa residual. Portanto, eu não estou a tirar o valor à tragédia que foi. Foi de facto uma grande tragédia. É uma grande tragédia matarem-se 2 pessoas, portanto, eu estou do lado das vítimas, não estou do lado do criminoso, embora admita que o criminoso pode estar privado do uso da razão, e é o que ele agora vai ver. Agora há todo um procedimento legal que vai examinar isso. Portanto, essa é uma questão que devemos esperar, e como se diz, presunção de inocência até ao fim, e portanto temos que admitir que possa haver razões que para já a nossa razão desconhece. Se de facto for um homicídio clássico, pois bem, a lei estará aí para ser cumprida. Há uma coisa boa no meio desta tragédia toda, é que as crianças não ficarão desprotegidas, porque a comunidade ismaelita vai tomar conta delas, e diz-lhe que vai tomar conta Uhum. bem, vai tomar bem conta delas, e portanto foi um ato de grande misericórdia, o que mostra que o islamismo também tem uma dose de misericórdia muito grande, como todas as religiões do livro, não é? As salvas religiões do livro, as religiões monoteístas, e acontece que, portanto, eu retiro qualquer conteúdo político a isto. Para mim é um caso de polícia, infeliz, trágico, e que tem que ser tratado como caso de polícia que é. E para Hum. já, as autoridades vão tentar perceber o que se passou, e quando perceberem, logo saberemos mais pormenores. Portanto, para José, já, não tenho nada a dizer. José Faustino, um caso de polícia que faz sentido ser tratado também pela política ou não? Não, isto é um ato terrorista para todos os efeitos, peço imensa desculpa. Até prova em contrário, é um ato terrorista. Este país é Não extraordinário. acredito nisso. Ouça, professor, este país é extraordinário. Quer dizer, há meia dúzia de bacanos que, zangados com a equipe deles, que era o Sporting, combinaram-se e foram malhar nos jogadores e no treinador. Terrorismo puro. Mas qual terrorismo? Onde é que está este terrorismo? Claro, Há claro. um tipo que anda, é irritadiço, vence a saber, não, vence a saber, faz ameaças constantemente e vai para as alas, para o centro, que o islamita, o islamita, estou completamente de acordo consigo, mas vai para lá, trata-lhe dos filhos,
tratam dele, ensinam-lhe o português e ele vai para as aulas com uma faca na mochila. Está certo. Está tão afetado como os outros, como os terroristas da Atocha, como os de Paris, etc. Não se sabe se está afetado. Agora repare-se nisto. Terrorismo no Sporting, um velho monstro que mata o neto à facada e um pobre afegão que está afetado da cabeça, coitadinho, que matou duas pessoas num centro. Professor Silvério, eu não é consigo, Não, não, é é a assim, narrativa que se criou à volta não, disto. claro, Ouça lá, o terrorismo é um não, mas ato que espera se aí, faz mas espera, a narrativa está aleatório, que errada. causa Sim, terror e medo às pessoas. sim, mas não é nesse Aquilo sentido a só. mim causa-me Sim. medo. Não, Desculpe mas lá. não, Os para mim, adeptos do Sporting não me causam medo nenhum. não, para mim Nenhum, é um nenhum. ato criminoso. Para mim é um ato criminoso. Professor Silvério, desculpe lá. Terrorismo, mas Não não é terrorismo, é mete tanto terrorismo. É medo como todos os terrorismo. outros Então, sei lá, homicídios que há. Professor Silvério Cunha, desculpe lá. Aquilo tem todas as características, até prova em contrário, Não, sei lá. Eu não sou casmurro ao ponto de é um dizer criminoso. que depois. Está bem, mas os criminosos chamam-nos todos. É um Agora, ato criminoso. o ato é terrorista. O ato é Não, terrorista. não Eu digo-lhe parece uma ser. coisa, eu se Não, tivesse filhos não lá creio que seja. naquele centro, apesar de tudo aquilo que se disse, que eu disse, eu estou concordo, e o que tem sido dito, eu tinha cuidado e as pessoas têm medo nas escolas e tudo isso. Aquilo não deixa não causou o efeito de um ato terrorista todos os dias. O do Sporting é que não causou. Não houve nenhuma equipa em Portugal que ficou com medo de ser invadida por alguém para bater no treinador. E foi logo classificado de terrorismo. E como é que o indivíduo. Foi uma Eu não estou a dizer que ele é de ser afegão ou não, mas um indivíduo que premeditadamente leva a faca na mochila, Sim, sim. que agora vem-se a saber, é de saber muito mais coisas, portanto está tudo em investigação. Eu não digo mais. Digo aqui os factos, apenas os factos. Que leva uma faca dentro da mochila, agride o professor que o está a ensinar, o centro que recebe os filhos, etc, 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 e vai ao lado das pessoas que o apoiam, mata duas pessoas. Uma jovem de 20 e tal anos e uma senhora de 40 e tal anos. Que eu desde já aqui manifesto. É um criminoso e terrorista, até prova em contrário, porque o velho Cunha tenha lá paciência. Não o ponha em pé de igualdade com o velho é um monstro. E este é um coitadinho. Como é que se sabe? Não, são dois. Olha, professor Silvério Cunha, remeto para a crónica de quinta-feira ou de quarta-feira do nosso amigo Alberto Magalhães, aqui na Rádio Diana, que é um especialista na matéria, é psicólogo, embora reformado, mas penso que é reconhecido na sua arte. A crónica dele, na minha opinião, responde muito bem àquilo que eu estou a dizer. Não diz o contrário do que eu digo, nem o que for, nem daquilo que o professor diz. Mas põe os pontos nos is. Ele sabe perfeitamente o que está a dizer. Quer dizer, é incrível, quase que acabou de matar duas pessoas, e já este país, de uma forma coletiva, deslocando o seu Presidente da República, o Primeiro-Ministro e mais 4 ministros ao local, determinaram, antes que o chefe da polícia decidisse, que não era terrorismo. Mas que isto é o quê? Claro, isto é o quê? Professor Silvério Cunha. Até prova em contrário é terrorismo, desculpe lá. Não, até prova em contrário para mim é um crime. Para mim é um crime. Deste caso passamos a um outro que é inédito na política internacional e nos Estados Unidos. O Donald Trump foi acusado de silenciamento. Temos que seguir em frente para o nosso país e a nossa justiça anda mal. Como é que o tribunal se nega a fazer uma perícia psiquiátrica ao Dr. Henrique Salgado, ao Salgado Espírito Santo, lá num processo, para saber se tem Alzheimer ou não, e diz à partida que este homem está doente da cabeça? Como é que isto é? Nem é preciso uma junta médica, nem nada. Sim, e outro recusa uma junta médica. Alguma coisa vai mal. Alguma coisa vai mal no reino, lá não sei de onde, costuma dizer. Tem toda a razão, tem toda a razão. Está a ver. Vamos aos outros dois últimos temas. Trump foi acusado de silenciamento da atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. Este caso remonta ao período da campanha eleitoral, que depois levou à eleição de Donald Trump. Terá pago mais de $120 mil para ocultar uma relação extraconjugal, o que, neste caso, colide com a lei eleitoral norte-americana. É a primeira acusação criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos na história do país. Silvério Cunha, vai-se cumprir a tal, não digo profecia, mas o que Trump dizia, que iria ser preso e algemado e levado dessa forma toda para os calabouços da polícia?
Vamos cá ver. O grande exemplo que se põe nestes casos sempre é este. Os americanos têm... Desculpe lá interrompê-lo. Diga, Eu diga. queria fazer um apelo ao seu conhecimento jurídico. A ver, é que ninguém ainda explicou qual é o crime que ele é acusado. Mesmo Matias só tocou pela rama. É que o senhor ouve as notícias e ninguém percebe qual é o crime. É Não, muito trabalho eu por penso que o diabo. que se passa ali é que ele praticou, digamos assim, um ato qualquer de suborno, no fundo foi isso. Sim, mas isso não é crime nenhum. Não, não. Só é crime no Não, estado de Nova Iorque em Estado de relação à Nova lei Iorque, eleitoral. pronto, Sim, esse é o crime menor. Sim. e é crime, e foi no Estado de Nova Iorque. Não, mas não é esse o crime maior. O crime maior é que ele pagou à fulana com dinheiro da firma, falsificando Sim, está bem, documento. mas o que Portanto, importa é aqui é o o mesmo seguinte. que a Rádio Diana pagar a uma Sim, prostituta que andou a fazer qualquer trabalho mas aí com repare, um colaborador. Está a ver? nesta questão do Trump, eu quero só dizer o Não, seguinte. mas esse é que é o crime, é que as pessoas não Mas se a lei, perceberam. Porque... Sim, sim. qualificar como crime, é crime, e os americanos, como sabe, são muito, digamos, positivistas, isto é, Está bem. são muito literais, são muito literais. Os americanos são muito literais e não querem saber disso para nada, e é assim. E claro que acontece o seguinte, nós valoramos muitas vezes os crimes em função das personalidades e até dos atos que elas cometem, e temos tendência depois para fazer uma espécie de cúmulo dos atos e comparar isso com o crime efetivo de que são acusados. Há um caso que é célebre, como sabem, desse grande, que seria um grande comerciante de whisky, chamado Al Capone, que, por causa da lei seca, que aliás foi abolida mais tarde, se mandou, enfim, corrompeu uma cidade inteira, mandou matar uma data de gente, assistiu aliás à morte de vários, e quando se tentou apanhar o Al Capone, nunca se pôde apanhar o Al Capone, e o Al Capone foi apanhado por uma pequena questão de contabilidade, e nessa altura o tribunal, que estava fora, digamos assim, era um crime federal, e portanto era um tribunal que não era estadual, o tribunal pôde apanhá-lo e resolveu então castigá-lo com a dose máxima, e ele apanhou 14 anos de prisão, quando na verdade, naquela altura, ele teria sido condenado à morte na cadeira elétrica. Ora bem, acontece que ele foi para a prisão, era uma pessoa que não cuidava muito de si, era uma pessoa muito obesa, bebia muito, etc. Devia ter, enfim, diabetes, colesterol alto, estamos também numa época em que essas coisas não eram bem tratadas, e morreu na prisão, como se sabe, de doença. Ora bem, ele apanhou 14 anos de prisão, portanto, se ele se portasse muito bem, ao fim de 10 anos saía em liberdade e continuava a ser o Al Capone. E como agravante até, porque como o princípio é ne bis in idem, ninguém pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime, acontece que, evidentemente, toda essa atividade ligada ao crime que ele praticou teria passado e teria prescrito, e estaria, portanto, era um caso julgado e acabou. Portanto, o Al Capone é o exemplo típico da pessoa que merecia, de acordo com a lei americana, naquela altura e naquele Estado, mereceria a pena de morte e que foi condenado a 14 anos de prisão por um desfalque contabilístico. Alegadamente. Não, alegadamente, sim. Mas quer dizer, Nunca hoje foi sabe, provado em não, tribunal. mais tarde soube-se que sim, que ele de facto tinha ordenado a morte, etc. Agora, mas a questão nem é essa. A questão é, ele apanhou 14 anos, foi por onde puderam agarrar. Pronto. Mas, E ao agarrar por ali. desculpe lá de entrar em diálogo consigo, mas não me diga Sim, que me sim. está a dizer que os americanos que arranjaram uma desculpa qualquer para Não, tramar não, o não, Trump. não. O que eu digo é o seguinte, é que não, o que eu estou a dizer é o seguinte, eu não conheço o processo. Olha, o que eu estou a dizer é o seguinte, o Donald Trump, Não, o portanto. processo é falsificação de Não, documento. sim, mas a questão é O assim. pagamento indevido não é dele calar a plana. Sim, Isso é sim, só mas na a parte questão. eleitoral. Sim, mas a O questão é assim. principal crime é falsificação de Sim, documento. mas a questão é assim, e o que está a incomodar, aliás, o Partido Republicano também, é que como os americanos são muito literalistas, é um grande combate que na América há desde há muitas décadas, que é, digamos, o combate entre os originalistas, como eles dizem, e os atualistas. E acontece que, no fundo, os originalistas são os literalistas, isto é, a lei está escrita assim e é assim e acabou. Eu dou um exemplo para todos perceberem melhor, permita Matias dar um exemplo concreto, que até nem sei como é que acabou, mas que aconteceu há poucos anos. Há poucos anos, quando houve o endurecimento das leis da pedofilia, houve um estado da Geórgia, na Geórgia, não sei qual agora, foi na Geórgia, foi naqueles estados assim, daquela zona, houve um caso, as leis da pedofilia endureceram brutalmente e a lei passou a ser assim. Todo aquele que tivesse relações sexuais com uma menor abaixo dos 18 anos era condenado a 30 anos de cadeia. Ponto final, parágrafo. Não havia sequer violação, não havia sequer abuso de menores, não havia pedofilia, não havia nada, não havia idades. Era abaixo dos 18 anos, ponto final. Foi assim que eles fizeram. Bom, e acontece que houve um caso de um rapaz e uma rapariga, ele com 19 anos, ela com 17, isto parece tirar dos livros, mas foi assim mesmo, que iam casar.
e as famílias já se tinham entendido, eram de amigas, etc., eles namoravam, e um dia a polícia apanhou-os dentro de um automóvel às 2 da manhã a fazer talvez aquilo que não deviam fazer em público. Foram apanhados e o procurador pediu 30 anos de cadeia para o rapaz, que toda a gente era público e notório que estava noivo, era público e notório que ia casar com a rapariga que tinha 17 anos, as famílias sabiam disso tudo, e hoje nós sabemos perfeitamente, e na Alemanha e na América ainda mais, que um rapaz de 9 anos e uma rapariga de 17, se tiverem relações sexuais e forem consentidas, ninguém, digamos assim, se pronuncia muito sobre o assunto, porque se respeita a questão. E sabem que ele foi detido e ia ser julgado, e a pena, na altura até se levantou uma grande movimento da opinião pública, no sentido de se abolir ou revogar essa norma, porque a pena eram 30 anos de cadeia, ou seja, o rapaz com 18 anos ia sair de lá, na melhor das hipóteses, 20 anos depois ou 25 anos depois, por causa de uma brincadeira, digamos assim, consentida e sem drama nenhum, com uma rapariga de 17 anos que ele conhecia muito bem, com quem ia casar 3 meses depois, uma treta qualquer dessas. Isto é o literalismo, é ler a lei tal e qual como está e de uma forma férrea e rígida. Provavelmente com Trump está a acontecer a mesma coisa, porque os americanos são um bocado assim. E, portanto, não há contexto, não há o espírito da lei, não há essas coisas, eles são assim. Portanto, é uma questão que é muito discutível, e, enfim, isto dá muito que falar. Em todos os países deu muito sempre que falar. Entre os atualistas, os objetivistas, os subjetivistas, enfim, dá sempre muito que falar. Os historicistas, etc. Enfim, a doutrina, a jurisprudência americana, nesse aspecto, é rígida. O que me parece a mim claro é o seguinte, é que, evidentemente, aliás, viu-se isso agora pela reação já do Partido Republicano. O Partido Republicano está muito cauteloso e está muito prudente e não está do lado do Trump. E porquê? Por uma razão, porque a questão não é o Trump ter andado com A, com B ou com C, porque isso já se sabe há muito tempo, ele próprio confessou em público e na altura não deixou por isso ser eleito. O problema não é esse, o problema é que os republicanos sabem que nesta forma de ver as normas, que é uma forma de ler como elas estão e nada mais, há um princípio que é este, ou se é assim com todos, ou se abrimos exceções, então abre-se uma caixa de Pandora. Pronto, é um sistema que é assim, é um sistema que tem muitos defeitos, aliás, devo dizer que o sistema judicial americano tem muitos defeitos a vários níveis, mas é aquele sistema que é assim e que eles não mudam, não querem mudar, e não mudam. Portanto, a mim parece-me um bocado isso. O que está a acontecer é um caso, portanto, que não é político, a meu ver, embora tenha, obviamente, da parte dos inimigos de Trump, é claro, aquele carregar até quase moral, porque, no fundo, a questão onde ele é mais censurado pelos seus inimigos não é uma questão nem política, nem é uma questão jurídica, é uma questão puramente moral. Mas essa questão, a meu ver, é uma questão que nunca teve grande importância nos Estados Unidos quando ele foi eleito. Portanto, não é isso que afeta. O que afeta é, claramente, infringir uma norma. E sabem que, e termino, nisso os americanos são muito rígidos, são coisas assim um bocado estranhas. Eu até poderia, enfim, eu já tive, agora não estou a correr-me este exemplo que eu dei há bocado, agora mesmo, desse estado, mas há vários casos engraçados, até são engraçados em termos abstratos, que não sou aqui a envolver ninguém especial, na América, de leis que são leis abstrusas, que têm, portanto, pressupostos que, sendo cumpridos, levam a coisas um bocado assim meio doidas, porque até vão contra o próprio espírito da lei, mas é como eles leem a coisa, está assim, é assim, ponto final, parágrafo, travessão. Bom, e portanto, a mim parece-me que o caso do Trump, para já é um caso judicial. O Trump está a torná-lo num caso político por uma razão, porque é a sua sobrevivência, claro, naturalmente pessoal, e ele chama a si, com os seus advogados, que tentam oferecer o melhor direito possível ao cliente, naturalmente, chama a si argumentos de caráter político, mas que na verdade também não são por uma razão, porque ele não é, por exemplo, o Trump, eu sempre disse isso a respeito do Trump. O Trump ideologicamente não é capaz de trazer, por exemplo, um argumento ideológico para o problema. O Trump o que diz é, vou ser uma vítima, um bode expiatório, porque andaram sempre a perseguir-me. Não é verdade, isso também não é verdade. Agora, o que Mas é aí acontece é que uma está, coisa. a discussão. É aí que A ele a questão é tenta colocar, assim, não é? eu diria assim, a coisa acaba desta maneira. Se os Estados Unidos o apanharem por qualquer carga d'água, num negócio qualquer, numa compra e venda qualquer, em que ele, por qualquer carga d'água, cometeu um erro qualquer, e se provar que isso é ilícito, ele vai apanhar de qualquer maneira por esse ilícito. E os americanos nisso são intransigentes, são mesmo intransigentes. É uma coisa que é contrária à mentalidade. E deixe-me aqui só terminar com Sim, isto. Eu nunca mais me esqueço, deixe-me dizer isto, que vale a pena os ouvintes terem consciência disso. Nós, por exemplo, estamos habituados a uma coisa que é, não se deve mentir as testemunhas em tribunal. E há penas para quem mente, bem entendido, provando-se que mentiu. Mas há uma grande tolerância em Portugal para as pessoas que mentem em tribunal, se não for uma coisa escabrosa e uma coisa que oculte verdadeiramente o crime. Nos Estados Unidos, uma pessoa que vá testemunhar, jurando dizer a verdade,
e que, para salvar o amigo, diga que naquele dia ele acha que almoçou com ele àquela hora, e, portanto, com isso ele ligou do crime, se a acusação provar, noutra parte do processo, do procedimento, que essa pessoa mentiu porque sabia que naquele dia não tinha almoçado, apanha-se em muitos estados, se não na maior parte deles, uma pena unitária de 15 anos de cadeia, que é uma coisa inacreditável. E eu já vi, numa destes documentários do National Geographic, vi um documentário de 1 hora, só com entrevistas, a pessoas que foram para a cadeia por 15 anos por terem feito uma mentirinha no tribunal. E foi uma coisa dramática, porque eu vi pessoas chorarem de uma forma dramática por uma razão, porque elas de facto não queriam também, não queriam, quer dizer, aquilo foi uma coisa por amizade, uma mentira sem importância, que nós hoje em Portugal, aqui em Portugal, eu próprio diria assim, caramba, por aquela mentira ele apanha 15 anos de cadeia, a pessoa, homens e mulheres, e vi pessoas chorar e lamentar-se, e os americanos não lhes dão chances, porque eles são assim, e esta é a razão, termino, porque os americanos, quando dizem juro em tribunal dizer a verdade, têm muito medo, porque qualquer deslize dá-lhes logo uma pena unitária que não tem depois liberdade condicional. E é uma coisa que mete medo isso mete medo. E é um sistema, é um país assim, portanto, isto diz muito. José Faustino, então, perante este cenário, Trump tem aqui um problema sério pela frente para a sua sobrevivência política. O facto Não, de ter pedido não foi o contabilista, mas ao seu administrador para colocar a despesa dentro de uma das suas empresas. foi a empresa que pagou a despesa. Portanto, esse é que é o crime principal, depois falsificação de documentos e tal. E depois no Estado de Nova Iorque, perdão, acumula com o facto de ocultar, de calar uma pessoa, não é? Portanto, né, em termos eleitorais, se for outro cidadão, acho que não tem constituído de crime nenhum, como aqui. Eu posso pagar a alguém, pai, dei-lhe uma estalada na cara, mas pronto, a gente resolve isso com 5 mil euros, eu deixo estar calado e tal. Isso não é crime, acho eu. Não é, é um entendimento particular. No essencial, estou de acordo com tudo aquilo que o professor Silvério Cunha disse. Explicou, aliás, muito bem a situação, eu concordo, e é verdade, os americanos têm aquelas intransigências, aquelas coisas que às vezes nós europeus gostamos a perceber, mas é assim. De qualquer modo, o próprio Trump é tão mau político que ele até tira partido disto próprio. Ele próprio é que anunciou uma prisão que nem se veio realizar nesse dia, que ele tira partido disto. Ou seja, gostaria que Trump fosse derrotado politicamente e não derrotado nos tribunais. Ou que fique a suspeição do paralelo que o professor Silvério Cunha começou bem o raciocínio com o Al Capone, não é? Eu preferia que o Al Capone tivesse sido preso porque era um gangster, porque era alegadamente um bandido, do que propriamente porque fugiu ao fisco em 2 ou 3 coisas. Eu preferia isso. Infelizmente teve de ser de outra forma. O Trump preferia que ele perdesse as eleições sempre, que concorresse e que as pessoas não o apoiassem, e não por ser condenado por coisas destas, não é? Também concordo. No último tema do programa, a guerra na Ucrânia, com a Rússia a estacionar armas nucleares na Bielorrússia e a abrir o recrutamento para mais 147 mil soldados. No terreno, aparentemente, não há alterações das notícias que chegam. Entretanto, a Hungria e a Turquia já aprovaram a entrada da Finlândia na NATO e os países nórdicos, incluindo a Suécia, que ainda não está na NATO, acordaram criar uma força aérea comum. Silvério Cunha, as mudanças que acontecem são mais à volta da guerra do que dentro do conflito direto. E eu diria só duas coisas que são... Geralmente para quem não morre, claro. para quem não morre lá dentro. Sobre a guerra, claro, nós já sabemos sobre a guerra que a tragédia continua sobre o povo ucraniano e pronto, e é o que está a acontecer. Agora, eu diria assim... Ucraniano e russo, professor. Eu, ucraniano e russo, tem razão. Assim por baixo é um cálculo de mortes, sim, 1000 mortes parte a parte por dia. Sim, eu também acredito um lado nisso. e do outro. Agora, Um lado e do eu outro. também acredito Não, nisso. já reconhecidos pelo líder do Wagner, não é? Sim, Que reconheceu as baixas dele à volta disso. Sim, penso que sim, é uma tragédia para todos. Agora, acontece que Putin continua, digamos, com aquela sua mania, agora ele levou a fasquia com aquela prisão daquele jornalista do Wall Street Journal. Curiosamente, há uma notícia de hoje que é interessante, porque Biden pediu expressamente a Putin que o libertasse. Putin tem aqui uma oportunidade politicamente simbólica, mas politicamente importante, porque a simbólica é importante, que é, por exemplo, libertá-lo. Se libertar, isso abre um espaço, digamos assim, de descompressão. Isto é espantoso, nós hoje estamos quase a jogar ao milímetro
para vermos se há espaços de descompressão aqui e acolá. Agora, há uma coisa interessante sobre os países nórdicos. Em primeiro lugar, acho que o governo sueco fez uma coisa corretamente, é que o governo russo ameaçou a Finlândia e a Suécia de ações, curiosamente não a Noruega, nem a Dinamarca, que é curioso, que são países, portanto a Noruega é um país da NATO, não é? Como se sabe, e acontece que isto ali tem fronteira com a Rússia, acontece que o governo russo ameaçou a Suécia e ameaçou a Finlândia de eventualmente represálias militares ou retaliações militares, natureza militar, no caso de haver qualquer coisa. E o governo sueco anteontem chamou para explicações o embaixador russo em Estocolmo, chamou para explicações e não se deixou intimidar, e os países nórdicos agora fizeram uma espécie de subaliança dentro da NATO, que, digamos assim, faz uma pequena, digamos, um pequeno núcleo dentro da NATO para defesa mútua. E devo dizer que não é para brincar, porque, ao contrário do que se julga, são países que têm exércitos bem armados, com uma boa produção de armamento e armamento sofisticado, e, portanto, não se pense que aqueles 4 países que não têm muitos habitantes não significam militarmente uma força importante. Acho que foi uma atitude correta, no sentido de países soberanos não sejam intimidar com ameaças vagas de uma potência. Agora, eu terminaria dizendo assim somente, e era apenas isto. Claro, vamos ver se enfim, por baixo da mesa as negociações continuam ou não. Agora verifica-se agora um apagamento do papel de Israel no processo, até porque Israel está metido também num sarilho interno grande, mas como nestes dias talvez possamos falar dele, mas acontece que há uma coisa que é certa, que é o seguinte, é que de facto eu não vejo que realmente nenhuma das partes esteja, e a Rússia sobretudo neste caso é que é a parte que é importante, porque para a Rússia não avançar milímetros é uma derrota, não é? E portanto acontece que não vejo da parte da Rússia capacidade para poder estar a mostrar que está a fazer isto, aquilo ou aquilo outro. E acho que Putin, com o tempo, não está talvez a perceber-se disso, mas com o tempo ele está a desgastar-se muito. E eu acho que politicamente é curioso, como um homem autoritário é sempre assim, nunca dá para aquilo que está a acontecer. E portanto, como ele nunca dá para aquilo que está a acontecer, ele não está a perceber que está a perder um bocado o norte com o tempo. O tempo joga contra ele, ao contrário do que se possa pensar, não é contra os ucranianos, é contra ele. E portanto ele, à medida que não consegue obter nada daquilo que se propôs, são derrotas. Ele está parado, é já uma derrota. Ele não avançar um centímetro é uma derrota. Portanto, acontece que esse é o problema que se põe aqui. E eu acho que a Rússia, nesse aspecto, não está a perceber nada do que está a acontecer, até geopoliticamente. Porque, por exemplo, como já falámos da semana passada, até estas junções que ele faz à China e a isto, aquilo e aquilo outro, são junções em que é o parceiro menor. Ele é o pobre da coisa. Portanto, ele é a pessoa que, no fundo, está já em regime de sobrevivência a esse nível. Quer dizer, a China, por exemplo, tem agora pela trela. É um facto. Eu quando olho para a Rússia, para a China, digo assim, olha, a China pôs uma trela à Rússia e anda a passear o cão, depois do almoço, não é? Pronto, é o que está a acontecer. E acontece que, eu acho que o Putin não dar por isso, demonstra uma coisa importante, ou talvez não darem lá em Moscou por isso, é que não está a ser um estadista, mesmo que há estadistas autoritários têm visão. Ele não está a ter visão, e a elite política russa que neste momento tem o poder não está a demonstrar ter visão. Não está. Por acaso é uma coisa que eu estou surpreendido de certa forma, por uma razão, e termino. Porque a Rússia é um país que, do ponto de vista global, enquanto povo, teve sempre grandes cientistas, grandes escritores, grandes pintores, grandes compositores, pessoas, digamos, de grande categoria. Na minha área, por exemplo, dou um exemplo, uma vez li um manual, pude ler, que estava em espanhol, de um dos grandes especialistas em direito internacional soviético, que era o professor de Tonkin, e eu li aquilo e disse, bom, a pessoa discorda do que ele diz, dos pressupostos dele, mas mostrava que era uma pessoa que sabia do assunto a potes, conhecia muito bem os americanos todos, conhecia aquela coisa toda, ali, quer dizer, uma pessoa que estava aí completa. Hoje olho para estas pessoas, reparem, eu termino só por fazer esta pergunta. Reparem no sucessor do Delfim de Putin, que é o Medvedev. O que ele diz? O que ele diz é uma coisa inacreditável. O que ele diz é de uma mediocridade sem pés nem cabeça. E eu fico pasmado com isso. E isso, por acaso, a mim está-me atenção, eu acho que o perigo aumenta. Quando estas pessoas estão no poder, o perigo aumenta muito mais.
mas acontece que é espantoso que isto esteja a acontecer e que eles não estejam a perceber isso. Estão a dar tiros no pé todos os dias, sem perceber que estão a dar tiros no pé, que é uma coisa que para mim não lembra a ninguém. José Faustino, uma análise a esta semana de conflito e estes acontecimentos à volta da guerra no terreno. O tempo já vai largo e eu vou tentar ser muito breve. Em relação à dependência da China, é verdade aquilo que o professor Silvério Cunha disse, mas há uma coisa que eu acho que o Putin quis dar sinal de vida. Aquela questão das armas nucleares na Bielorrússia é mais um bater de pé à China do que propriamente ao Ocidente, porque ele tinha concordado não haver alargamento de nuclear a outros países. E ele logo a seguir mete armas nucleares na Bielorrússia. E para não haver dúvida, diz que o comando militar da Bielorrússia tem poder sobre as armas militares. Porque do ponto de vista estratégico, convencional, da guerra da Ucrânia, ou mesmo da guerra nuclear, não adianta absolutamente hoje em dia estar ou não estar na Bielorrússia. Até é pior, porque aí os adversários sabem onde é que elas estão. Portanto, neste momento, uma das grandes vantagens na guerra nuclear é justamente os lançadores andarem de um lado para o outro e não partirem de silos como há 20 anos ou há 10 anos, no tempo da Guerra Fria. Portanto, eu penso que foi um sinal de vida que ele quis mostrar à China e para que o mundo percebesse isso. No entanto, o que o professor Silvério Cunha diz, eu concordo. De facto, é um homem que aquilo há um grande desnorte. De qualquer modo, ele no campo de batalha está com uma ligeira vantagem. A Rússia tem uma ligeira vantagem. A Ucrânia está-se a aguentar muito bem e a grande expectativa está por breve, não é? Portanto, o material está a chegar todo, ao contrário do que se pensava, está a chegar e ele faz uma mobilização de quase 150 mil homens, Putin, os países nórdicos fazem uma defesa, comum, uma defesa aérea e outras, não é? Comum para se defenderem de Putin e, portanto, está tudo a afunilar-se, portanto, as coisas estão-se a cercar e está-se tudo a afunilar numa expectativa de uma contraofensiva ou de uma ofensiva, aquilo que quisermos chamar-lhe, da parte ucraniana. Eu penso que o que vai acontecer não será uma grande ofensiva, até porque não dá para isso, não vai ser uma coisa muito, muito, muito forte. Mas estou convencido que, se correr bem, a Ucrânia pode recuperar muito do território que tem ocupado. E aí as coisas voltam-se no sentido de negociações e tudo isso. Claro que Putin não vai querer negociar. Mas aí, com a mobilização, haverá resposta russa e depois teremos as cenas dos próximos episódios com a resposta de parte a parte e com a necessidade de fornecer aviões F-16 e outros, como já está a ser fornecido, à Ucrânia, e portanto o desenvolvimento da guerra. Ou então a Ucrânia consegue de tal maneira empurrar os russos para fora da Ucrânia, e aqui excluo um pouco a Crimeia, embora possa mandar alguma coisa para a Crimeia. Portanto, concordo com os generais que aí tenho ouvido dizer que a grande avanço militar da Ucrânia era partir a continuidade territorial da ocupação, portanto a ligação do Donbass com a Crimeia. Esse seria o grande objetivo. Se esse objetivo for cumprido, os russos têm mais lençóis para o futuro. Vamos ver. É assim que chegamos ao final desta revista da semana. Obrigado do Silvério Cunha e José Faustino. Voltamos de hoje a uma semana aqui à DNFM, sempre sexta-feira às 18, sábado às 14, em dnfm.com e também no canal do YouTube da DNFM, que pode subscrever. Tenha a continuação de uma boa tarde. Até de hoje, 8 dias.